Essas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus indica, ao mesmo tempo, a compensação que espera aqueles que sofrem, a resignação que faz abençoar o sofrimento como o prelúdio da cura. Ou seja, se nós aceitarmos as nossas provas de forma pacífica, sem reclamações, nos resignamos, teremos mais méritos. Muitas vezes, as nossas dores, elas podem ser atenuadas. Então, é uma forma de nós prestarmos atenção. Nós temos a oportunidade da reencarnação. E neste momento, cada um de nós, muitas vezes, alguns com nem tantos problemas, outros com mais. E esses que mais problemas têm, é onde estão resgatando e às vezes tendo a condição de diminuir algo além. E continuando. Essas palavras podem ainda ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque vossas dores neste mundo são a dívida das vossas falhas passadas, e essas dores, suportadas pacientemente sobre a terra, vos pouparão séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, estar felizes, porque Deus transformou vossa dívida, permitindo pagá-la presentemente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. Então, se nós propusermos a entender que estamos passando, é um privilégio, e não castigo, isso só virá a contribuir com a nossa passagem aqui terrena. Se por algum motivo, hoje estamos passando por provações, com certeza, em novas reencarnações, teremos mais tranquilidade. Então, é o que eu há pouco comentei. Se muitos têm muitos problemas, muitas aflições, com certeza é a dádiva de nós resgatarmos aquilo que lá atrás, com também providência divina, com esquecimento, a gente não se lembra. Então, muitas vezes, hoje eu estou passando por alguma situação que eu não quero, que eu não gosto, mas será que a gente não está resgatando algo lá atrás? Então, fica aí para a gente refletir. E é o que o Evangelho sempre traz para a gente. São reflexões para que a gente possa amadurecer as nossas ideias e procurarmos sermos seres melhores. Se hoje temos uma vida tranquila e pacata, também é uma forma de: o que eu estou fazendo aqui? Né? Então, será que, já que eu estou tão tranquilo, a gente procurar pensar e ajudar um próximo que tem um pouco mais de dificuldade, é uma forma de a gente aproveitar melhor a nossa reencarnação. Mesmo a 100ª parte da dívida, eu vos darei uma quitação de todo o resto, e sereis livre. Se não o fizerdes, eu vos perseguirei até que tenhais pago o último centavo. O devedor não seria mais venturoso, suportando toda a sorte de privações para se liberar, pagando somente a 100ª parte do que deve? Ao invés de se lamentar do seu credor, não lhe agradeceria? Então, essa parte que nosso Pai, Ele não cobra todas as dívidas. Aí faz essa parte, essa 100ª parte, né? Mas muitas vezes a gente fez tantas coisas em outras vidas que mesmo essa 100ª parte dentro da filosofia espírita, ela é dividida.
ela vem, muitas vezes, durante encarnações diversas. Por isso que a gente, muitas vezes, pessoas boníssimas, conhece assim, de repente cai numa situação assim de sofrimento extremo. A gente fala, não entende e pergunta, que Deus é esse? Que pai é esse que olha o que está acontecendo com esse filho, né? Então, muitas vezes, até essa 100ª parte é dividida. E continuando. Então, é o sentido dessas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, são felizes porque se quitam, e depois de quitarem estão livres. Mas se quitando-se inteiramente de um lado, individe-se do outro, não se alcançará jamais a libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porque não há uma só, qualquer que seja, que não arraste consigo sua punição forçada, inevitável. Se não for hoje, será amanhã. Se não for nessa vida, será na outra. Entre essas faltas é preciso colocar em primeiro plano a falta de submissão à vontade de Deus, pois quem murmura nas aflições e não as aceita com resignação é como uma coisa que se deve merecer. Quem acusa a Deus de injustiça contrai uma nova dívida que faz perder o benefício que se poderia retirar do sofrimento. Por isso, seria preciso recomeçar, absolutamente como se a um credor que vos atormenta pagasseis prestações, tomando-lhe a cada vez um novo empréstimo. Isso daqui eu vou contar a todos que faz pouco tempo. Então, um casal de amigos morava aqui em Santo André e foi morar no interior, junto com os pais, também irmãs, foram morar lá, se aposentou e foi para lá. E essas semanas atrás, me telefonou e falou que o pai tinha falecido. E eu sei a história do pai dele, história muito sofrida. Realmente era um trabalhador, aposentou, e logo sofreu um AVC e ficou na cama. Fora isso, logo ficou cego. E aí, a vida dele foi por muitos e muitos anos até o falecimento. Então, aqui ainda ele viu a casa desse amigo. Mas o mais interessante, esse amigo telefonou, avisou, e ele sabe que a gente é espírita, e contou um fato, né? Falou assim que estava no velório com os filhos, o filho mais moço falou, pai, eu estou cansado, eu vou descansar um pouco em casa. E pegou e foi descansar. Aí no dia seguinte ele levantou esse filho e contou a história para os pais. Sonhei com o vô, pai. Só que ele apareceu para mim com tanta luz e falou para mim, quase eu nem via ele. Olha, eu vim conhecer a tua casa, porque ele conhecia aqui, lá ele já foi cego. E chegando lá, aí ele falou, então vamos, vô. Então foi interessante isso, ele foi mostrando cada lugar da casa. E a luz que ele estava. Porque antes de falecer também, ele teve de amputar a perna, não morreu na operação, mas morreu, pegou assim, a complicação, não da operação, como que você fala, pega um vírus lá, deu na parte do pulmão, veio a falecer por causa disso. Mas ele sofreu muito por causa dessa perna também, muita dor. Então, você vê que foi uma vida de sofrimento. Eu perguntei para ele, e ele? Falou, ele não abria a boca para nada. Então, é uma partezinha, mas essa história foi incrível, porque a hora que eu vi essa parte, eu já fiz uma associação.
Ele soube sofrer e não maldizer o pai, nada. Então ele sabia. E quando apareceu, porque o neto dele viu em sonho, falou, pai, mas não era sonho, aquilo era muito vívido, era real. Porque esse é chamado na filosofia espírita de sonho vívido, né? Que é uma coisa que... né? Então foi interessante. Então, você vê que se libertou, porque essa não é a verdadeira vida. Esse é um piscar de olhos na eternidade da nossa essência, o nosso espírito. Né? Esse é uma passagem, um aprendizado. E muitas vezes que fala que cria mais dívida, muitas vezes nós não temos, temos bem de saúde, temos uma casa para morar, temos roupa para se agasalhar, sapato, tudo, e reclamamos de tudo da vida. E muitas vezes falamos que é vizinho, falamos que é Deus que é culpado, falamos tudo. Então, olha como nós somos. Então, fica uma lição não só para todos nós. Para mim, marcou muito isso daí, que veio bem em cima do que é falado aqui. À sua entrada no mundo dos espíritos, o homem está ainda como o obreiro que se apresenta no dia do pagamento. A uns o Senhor dirá, eis o prêmio dos vossos dias de trabalho. A uns o Senhor dirá, eis o prêmio dos vossos dias de trabalho. A outros, aos felizes da terra, aqueles que tenham vivido na ociosidade, que colocaram sua felicidade na satisfação do amor próprio e dos prazeres mundanos, ele dirá, a vós nada cabe, porque recebestes o vosso salário na terra. Ide e recomeçai a vossa tarefa. Então, como a gente leu agora há pouco, a vida terrena é uma oportunidade divina, ela não é só o pagamento de uma dívida que temos com nós mesmos, com Deus e com o próximo, mas sim é uma oportunidade divina de, além de pagar essa dívida, consertar aquele erro. Então, imaginem que a gente acaba cometendo um erro, acaba magoando alguém que a gente ama. Não dá para voltar atrás, aquilo já foi feito. Mas Deus é tão misericordioso e tão perfeito que Ele permite que nós todos possamos voltar com o véu do esquecimento, com a vontade de se melhorar e passar por aquela mesma situação, tendo a oportunidade de fazer dessa vez diferente. Então, a nossa encarnação, quando a gente lança o olhar para a eternidade, a gente vê que é um momento tão pequeno, mas tão sublime, porque estamos vivendo um curto período, porém estamos passando exatamente por aquilo que passamos e erramos, porém com a oportunidade de dessa vez fazer diferente. Então, esse pequeno trecho parece que nos convida para olhar para o nosso futuro, do lado de lá. Será que nós queremos chegar lá e perceber que temos a mesma dívida, só que agora maior? Ou queremos chegar lá percebendo que, além de pagar nossa dívida, nós crescemos e pudemos até perdoar a dívida do próximo, criando assim um mundo ao nosso redor muito mais feliz. E aí, quando a gente consegue pagar essa dívida, quando a gente consegue consertar aquele erro e estar livre dele, a gente também aprende a fazer o próximo chegar nesse mesmo nível. A gente sobe um degrau e, subindo esse degrau, a gente aprende a olhar para baixo e a esticar nossa mão para o próximo. Então, a vida deve ser encarada como mais do que apenas um pagamento de dívida, mas sim uma melhora, uma oportunidade divina que Deus nos dá com todo o seu amor para fazer diferente. E hoje estamos todos aqui, lendo o mesmo trecho, e antes de continuar, eu acho que seria interessante essa reflexão, né, que no final do Evangelho, dos trabalhos da casa, a gente possa voltar para a nossa vida do dia a dia, com esse pensamento, né? O que eu posso fazer de melhor? Se eu estou errando todos os dias na mesma coisa, será que eu já não vim errando antes? Será que não é proveitoso para mim mudar? Será que eu não devo aproveitar esse presente de Deus? Porque um filho nunca recusa o presente do pai. Uma criança ganha um brinquedo, às vezes pode não gostar, mas ela brinca um pouco. Então, recebendo esse presente divino, acredito que seria benéfico para todos que a gente possa aproveitar. Então, eu queria convidar todos para essa reflexão nos próximos dias. O homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas, pela maneira que encara a vida terrestre. Ele sofre tanto mais quanto veja mais longa a duração do sofrimento. Ora, aquele que se coloca no ponto de vista da vida espiritual abarca de um golpe de vista a vida corporal.
Ele a vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a brevidade e se diz que no momento penoso passará bem depressa. A certeza de um futuro próximo mais feliz o sustenta e o encoraja, e ao invés de se lamentar, agradece ao céu pelas dores que o fazem avançar. Para aquele, ao contrário, que não vê senão a vida corporal, esta lhe parece interminável, e a dor pesa sobre ele com todo o seu peso. O resultado dessa maneira de encarar a vida é diminuir a importância das coisas deste mundo, de levar o homem a moderar seus desejos, a contentar-se com sua posição sem invejar a dos outros, de atenuar a impressão moral dos reveses e das decepções que experimenta. Ele aure nisso uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo como à da alma, ao passo que, pela inveja, ciúme e ambição, tortura-se voluntariamente e aumenta, assim, as misérias e as angústias de sua curta existência. Sempre que nós lemos o Evangelho, a gente consegue almejar, né, como devemos ser. Só que não é tão fácil assim na vida real. A gente não consegue alcançar isso tão cedo. Mas no livro, se eu não me engano, no livro Pão Nosso, de Chico, o Emmanuel ele diz que somos seres imperfeitos e não cabe a nós querer ser perfeitos no momento. Cabe a nós vermos onde temos as nossas dificuldades, os nossos erros, os nossos impulsos primitivos e ali sim trabalhar todos os dias para reprimi-los, a favor das nossas qualidades. Então é como se fosse uma balança, o mal pesa mais. A cada dia a gente tira um pouquinho do peso do mal e coloca no bem. Acredito que ninguém aqui consegue ser perfeito, consegue fazer tudo o que está no Evangelho, mas a nossa missão ainda não é conseguir, é tentar. Então a cada dia nós devemos buscar essa melhora olhando para o futuro, para o nosso futuro, porque quando chegarmos do lado de lá, prestaremos conta daquilo que fizemos e do bem que também não praticamos, porque ser bom não é apenas não fazer o mal, é fazer o bem. Muitas vezes nós temos a oportunidade de fazê-lo. Encarnamos não só para se melhorar, mas para ajudar o próximo. Então, pode ter certeza que no nosso dia a dia, Deus coloca inúmeras oportunidades de fazer o bem, de praticar a caridade, a paciência, o perdão. E a maioria delas são oportunidades que não é naquilo que a gente é bom. Ah, eu sou bom em dar conselhos. Você não vai ter essas oportunidades. Vão ser apresentadas para você inúmeras oportunidades para fazer o bem naquilo que você ainda precisa praticar. Então, esse é o convite do Evangelho nessa passagem, que nós possamos nos preparar para quando chegarmos do lado de lá, servir e não mais só ser servido. Obrigado. E agora, dando continuidade ao Evangelho, após a leitura, após a troca de ideias entre nós fazemos uma prece de agradecimento. Então, que neste momento nós agradecemos a espiritualidade pela oportunidade que tivemos de realizar mais este Evangelho. Que possamos, cada um de nós que participamos deste Evangelho, que possamos colocar em nosso dia a dia esses aprendizados. Estamos aqui para nos melhorarmos a cada um. Então agradecemos a espiritualidade por nos lembrar destas questões e a importância de nós termos uma assiduidade em relação a fazermos o Evangelho em nosso lar. Por isso combinamos com a espiritualidade, dia marcado, o horário, e que a gente possa, dia a dia, com os ensinamentos, fazermos com que a nossa caminhada terrena seja mais tranquila, que nós nos resignemos em relação às oportunidades que temos. Enfim, agradecemos também pela fluidificação de nossas águas, que serão usadas durante a nossa semana, com o nosso próximo trabalho. Agradecemos, Senhor, por esta oportunidade. Que assim seja. Graças a Deus.